Mensagem do dia no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. A mensagem de hoje foi extraída do livro Sétimo Raio, Mestre Ascensionado Saint Germain da Ponte para a Liberdade. A Lei do Perdão. Muitas vezes é feita a seguinte pergunta: qual é a correta posição que devemos assumir após projetarmos sobre nós mesmos sentimentos carregados de ódio, raiva e quaisquer outros propósitos negativos, ou possivelmente sobre outras pessoas, e então nos darmos conta que agimos mal, mesmo que essas pessoas não tenham percebido nossas ofensas? Em casos semelhantes, vosso procedimento deve ser de grande prudência, acompanhada pela misericórdia divina. Deveis imediatamente, em espírito, sustar essa energia, envolvendo-a completamente com o fogo cósmico da transformadora chama violeta, para purificá-la e sublimá-la antes que se concretize, isto é, não dar tempo para que essa energia inferior tome forma, retornando ao seu Criador. Convém apelar de imediato à presença Eu Sou em vossos corações e formular o apelo, talvez para iluminar-vos. Se, ao contrário, estas energias forem projetadas por vossos semelhantes, apelai primeiramente à vossa presença Eu Sou e em seguida à presença Eu Sou daquele que foi o autor da projeção. Apelai para que ele compreenda e analise os erros de sua conduta. Estas criações maldosas que ainda não foram transformadas provocam na Terra grandes dificuldades contra a correnteza que se manifestam sob a forma de ciclones, inundações, temporais, terremotos e tantos outros acontecimentos catastróficos que a consciência humana costuma rubricar, procurando em todos os momentos e ocasiões fazer comentários. Com isto, o sinete penetra cada vez mais fundo, persistindo nos corpos etéricos da própria humanidade, onde fica registrado. É uma ação benemérita apelar pela transformadora chama violeta, deixá-la penetrar e atravessar o redemoinho da maldade e, mediante a consciência onisciente, procurar descobrir o autor desta energia maldosa. Após transformar todos os impulsos que residem nesta energia e, com a força da chama, transmutar as manifestações nefastas criadas, não resulta nada proveitoso para o autor o retorno desta energia maligna, porque a própria mentalidade maldosa já provou que ignora completamente tudo que se relaciona com a divina energia primeva, portanto necessita urgentemente aplicar a chama do fogo cósmico. Mais ainda, equilibrar os efeitos desastrosos no retrocesso dessa energia, purificando-a por meio da chama. É muito importante silenciar completamente sobre a eventualidade de chegar a uma deformação gerando ressentimento ou ódio. A perseverança e o uso contínuo da transformadora chama do fogo do amor e liberdade irá livrar completamente a emanação de vida das discórdias acumuladas com muito mais eficácia e rapidez do que o autor da karma presente, dentro de suas limitações, possa fazê-lo. Isto também construirá uma incomensurável luz cósmica envolvendo o usufrutuário da chama, que manterá afastadas as discórdias que pairam na atmosfera, uma das várias formas de irradiação de outras pessoas. Somente quando na vida diária de uma pessoa é claramente manifestada a perfeita harmonia, podemos dizer que ela usou suficientemente a misericordiosa e transformadora força da chama divina purificadora. Aqui gostaria de chamar a atenção sobre estes ensinamentos aos participantes do curso. Os centros criadores, pensamento e sentimento, deverão ser usados conscientemente para gerar a luz total da substância que demonstrará a revelação divina, tão necessária para substituir as formas em dissolução. Sob diversos aspectos já analisados, não há nada que possa substituir uma perfeita imagem de poderosas formas, pensamentos e sentimentos para melhor servir uma emanação de vida encarnada.
Caracteres universais não são específicos. Quando desejamos uma refeição, cada fruta, cada alimento é apresentado como desenho em nossa consciência. Nossa vida desce através da respiração a substância da luz para formar o desenho e somente depois ela é reduzida à forma. Quem desejar deleitar-se das belezas da manifestação do plano tridimensional deve proceder desta forma. Experimentai vossa capacidade de criar. Eu mesmo fiz isso anos a fio antes de haver conquistado a minha completa liberdade sobre a limitada consciência humana. Escolhei uma forma simples e modelai-a na substância de luz. Quando possuirdes em vossas mãos a forma manifestada, ireis adquirir mais confiança no poder de vossa própria energia vital. Podei criar e manter os vossos desejos dominando a vossa esfera de influência, assim ireis aprender a ter à vossa disposição o notável poder que foi usado por vós mesmos. Tomai em consideração o seguinte: saber, ousar, fazer e silenciar, isto traz êxito. Curar por meio de imagens nítidas. A oportunidade é oferecida a todo discípulo que se encontra no caminho do mestrado, e nós amparamos a obra do novo dia, de cuja plenitude vossa consciência externa não possui sequer o menor vislumbre. Nós, porém, já avistamos a profundidade do trabalho do futuro, e todos poderão contribuir cooperando na causa da liberdade para fazer deste planeta em trevas uma estrela de luz. Daremos todo o apoio, assim como possíveis normas e conselhos por meio de radiações e dedicação às consciências mais receptíveis e esforçadas. O seguinte episódio, tirado de meu caderninho de notas, talvez possa auxiliar todo aquele que luta para libertar-se do entrave corporal. Não esqueçais, nós, os irmãos divinamente livres, em épocas muito longínquas, também palmilhamos a terra onde lutávamos com a limitada consciência física, ou com o karma pessoal, da mesma forma como fazem hoje os humanos. Em tempos remotíssimos, em uma das minhas encarnações eu peregrinava nas cercanias da Rússia e Sibéria. Instituições sanitárias e higiênicas eram confortos desconhecidos naqueles países. Um de meus pés congelou-se e eu somente possuía ataduras de trapos para proteger minha carne do chão duro e congelado. Encontrava-me numa noite gemendo no casebre de um colono, junto a uma vara de porcos ou uma ou duas cabras mal cheirosas e algumas pessoas tagarelas, que pouco ou nada de consolo espiritual podiam oferecer-me. A fumaça da tiragem do fogão, onde a lenha úmida tentava incendiar-se, enchia todo o ambiente, aumentando cada vez mais o caos e o desconforto. Em cada pulsação que me passava pelas veias, meu pé e minha perna assumiam, de acordo com minha consciência externa, proporções significativas. Havia recebido algumas instruções de um mestre quando na minha forma carnal o visitava. Se a necessidade exigia, ele projetava seu pensamento e sua linha diretriz. Repentinamente, um raio atravessou meus pensamentos infelizes, perante os quais minha mente havia silenciado, como que oferecendo a mão em auxílio. Ansiosamente procurava alcançá-lo e concentrava-me com toda a atenção. Sua presença era anunciada ao processar-me em mim a redução da tensão. Ele não falava, simplesmente projetava na minha mente a imagem dos pés formosos como jamais havia visto, tanto seja pela visão externa como pela interna. Aparentemente, eles, como se fossem sóis germinados, cada um estava colocado debaixo da arca de cada pé e em sentido vertical subia o calor da irradiação destes sóis. Toda essa visão lembra-me a criação divina que se move no santo nome do Criador sobre a face da terra. Aprofundei-me de tal forma nesta visualização que o ambiente em volta de mim tudo desvaneceu-se.
Mais tarde compreendi o propósito do Mestre. Ele imprimiu a imagem da perfeição desses pés em meu sentimento e no corpo mental, e fez a mesma coisa por meio do sentimento da visão na matéria do meu corpo físico. Finalmente, após uma prolongada concentração em visualizar somente 2 pés, o que me deu a impressão de várias horas, o Mestre disse: Eis aqui os pés com os quais foste provido por Deus desde o começo. Usa-os. Logo em seguida, o Mestre retirou o seu raio e a visão desapareceu. Porém, eu ainda desejava, de acordo com a minha vontade, chamá-la de volta. Comecei a sobrepor a perfeição destes pés divinos à forma miserável deformada pela criação humana, até que meus pés físicos expressassem a imagem da perfeição interna. Naquela encarnação foi possível aperfeiçoar os meus pés até se apresentarem, o que na minha opinião achava natural, as partes correspondentes para aqueles pés magníficos que me foram dados através da visualização. Nas encarnações posteriores foi necessário completar esta tarefa. Podeis acreditar-me quando na hora da ascensão o conjunto de minha configuração tornou-se manifesto, os pés foram os primeiros a serem visíveis. De acordo com a lei cósmica, isso pertence ao passado, porém esclarece uma gigantesca impressão aquilo que uma imagem nítida pode produzir na consciência. E de forma inversa pode influir e expressar-se o corpo físico. Para os homens é muito mais difícil, por meio da visualização, fazer sobressair a perfeição da estatura divina do que o é para um mestre, quando ele dirige a imagem perfeita à consciência externa do discípulo. Porém, se meus discípulos apelarem a mim ou a um outro mestre, estamos prontos para auxiliá-los, projetando em suas mentes a imagem perfeita da estatura divina. Se houver falta de saúde em qualquer parte do vosso corpo, toda a imperfeição daqueles locais afetados por doença serão transformados através dos olhos internos, surgindo assim a perfeição da estatura de Cristo. Vós podeis obter os mesmos efeitos que foram concedidos aos meus pés congelados. O segredo da cura está na visualização clara, nítida e na investidura da perfeição do próprio ser crístico, em vez da deplorável manifestação humana. Experimentai e praticai estes ensinamentos, tanto para vós como para os vossos semelhantes, e então, juntamente convosco, iremos alegrar-nos com os resultados tão felizes.